Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas, vereadores, boa noite, os munícipes presentes. Obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a presença aí do nosso vice-prefeito, que está no plenário, o Adeildo, nosso secretário de saúde, né, que faz presente. Obrigado a sua presença. Nosso diretor do esporte e os demais. Obrigado aí, volte sempre. A casa sempre é boa, está cheia. Né, que é bom que os munícipes fiquem a parte dos assuntos. Obrigado pela presença de vocês. E começando mais uma sessão ordinária do dia 15 de junho de 2026, gostaria de pedir ao nosso vereador Marlon, faça uma oração dando início a essa sessão. Senhor Deus, Pai de bondade, nós pedimos, Senhor, guie nossos passos, guie, Senhor, nossas tomadas de decisões. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso município, abençoe nossos munícipes, abençoe o nosso povo. Nós pedimos, Senhor, que estenda a mão sobre este plenário, Senhor, para que possa ser feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer também a presença da Polícia Militar. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo apoio. É sempre bom, né, estar todos presentes. Uma junção, um só, faz a lei do nosso município. Dando sequência, gostaria de pedir ao nosso secretário que faça a chamada dos vereadores. Uma boa noite a todos que nos assistem aqui no plenário, que nos assistem também nas redes sociais. Sigamos com a nossa chamada. Alcineia Pinheiro César, do PSDB. Presente. Antônio Valério de Oliveira Neto, do PDT. Presente. Isaías Custódio Gomes, do MDB. Presente. Jorge José da Silva, PSDB. Presente. José Carlos Lovantino, PSDB. Presente. Marlon de Amorim Pinto, do PL. Presente. Osmar Lúcio de Souza, do União. Presente. Ricardo Emerick Figueiredo, MDB. Presente. Rodrigo França Peixoto, do PL. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Caparó do dia 15 de junho de 2026, em nome de Deus e do povo alto-caparoense. Dando sequência, como é de costume, né, a ata foi encaminhada aí pela grupo do WhatsApp. Senhor presidente, pela ordem, Sim. queria propor aqui 1 minuto de silêncio pelo falecimento do irmão do prefeito, tragicamente ocorrido, né, nos últimos dias aqui, né, o senhor Jorge. Então, pediria... Oi? Desculpa, senhor Geraldo, conhecido mais como Geraldão. Queria pedir 1 minuto de silêncio dessa casa. Bem lembrado, o vereador José Carlos Vantino. Meus pesos à família, em nome da Câmara de Vereadores. Que Deus continue confortando os corações de todo familiar. Foi uma perca inesperável, a gente sabe. Mas que Deus continue, né, dando amparo ao coração de todos. Dando sequência, como eu disse no início, a ata foi enviada aí, né, no grupo de WhatsApp de todos os vereadores. Se algum vereador quiser fazer observação, fazer alguma pontuação, a ata está em apreciação. Presidente, pela ordem. Sim. No final da linha aí
137, né, o servidor em evidência tal. O vereador Rodrigo solicitou a leitura do requerimento administrativo. O presidente acata o pedido e passa para a assessoria justificar o motivo da não permissão, né? Primeiro, está aí como Vossa Excelência acatou meu pedido, mas aqui eu gostaria de contar que aqui foi na minha fala, no meu expediente como vereador, né, que eu fui cortado o direito de falar aqui. Pedi constar em ata aqui num dia e não foi constado. Só isso, presidente. A fala do senhor, quando o senhor fala pedir em coisa, tem que pedir na íntegra. Não lembro disso não, mas essa correção, peço à secretária que faça a correção, ok? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Não? A ata está em votação. Ata aprovado por todos. Só quero pedir também desculpa aí aos munícipes, que a reunião hoje começou meio atrasado, por motivo eletrônico, né, que a gente tem que colocar as coisas tudo certinho. E antes também teve a reunião aí dos vereadores Mirim, né, que as crianças estão fazendo um bom trabalho aí, quero dar os parabéns para elas, que elas continuam, né, com essa cabeça aí. Não vou falar que política é bom não, mas pelo menos vai apanhando entendimento, que muitos falam que política é corrupto, que é isso, que é aquilo, pelo menos as crianças vão vendo o que ainda tem político nesse Brasil nosso, né, para fazer as coisas certas. Mas, dando sequência, discussão e votação do projeto de lei 017/2026. Gostaria de pedir ao secretário que leia essa minuta do projeto. Projeto 017 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para campeonatos, torneios e eventos esportivos no município de Alto Caparaó e dá outras providências. É um projeto de autoria do Poder Executivo Municipal. Bom, os presidentes da comissão gostaria que desse seu parecer. Foi estudado aí o vereador Antônio, da Comissão Legalidade. Eu vou solicitar o relator da Comissão de Legalidade, o vereador Marlon, para que possa fazer a leitura do parecer da comissão. O projeto de lei foi estudado nas comissões, inclusive na nossa comissão de legalidade, constitucionalidade, e a gente julgou o projeto constitucional e pede que coloque em votação. Também gostaria de escutar aí o presidente da comissão de orçamento, que dá o seu parecer. Presidente, na última quinta-feira a gente esteve reunidos, né, com vários projetos, estudamos. Esse foi um deles e eu sugiro que o nosso relator faça parecer da comissão. Secretário, tem um parecer do contador, se não tiver eu falo verbalmente. Nós tivemos reunido, né, como falou o presidente, na quinta-feira, estudamos bem o projeto está apto a ser votado, e eu sugiro aí que o presidente coloque o projeto em votação. Só isso, presidente. Ouvindo o parecer das comissões, projeto 017/2026 está em votação. Como vota o vereador Isaías? Presidente, eu sou favorável ao projeto que tem uma importância muito grande para o nosso município, a área do esporte, né, que é uma área que traz muito benefício para as mentes das pessoas no esporte, né, que causa a saúde
e o desenvolvimento, né, que das crianças, dos adolescentes, que a gente está... Esse projeto ele está dando condições de fazer vários campeonatos, né, de campo, de quadra, tem várias modalidades esportivas, né? Então a gente sabe que é uma coisa que traz muito benefício e a gente até ele teve aqui na casa, mas a gente viu que faltava algo para complementar, porque veio faltando alguns esportes que estavam fora, principalmente o esporte de campo, né? Aí a gente pediu que o executivo fizesse um substitutivo e mandou para casa, e a gente hoje tem essa felicidade de poder votar esse projeto. Tenho certeza que nós parabenizar o nosso diretor de esporte, o Arilei, que tem feito um trabalho muito bem, né, no esporte, e a gente comentamos com ele quando o projeto veio para cá, que faltava algumas coisas, a gente, dentro da comissão, a gente estudando, o Lovantino, mas alguns outros vereadores, achou que a gente precisava de melhorar o projeto justamente por isso, porque faltava alguma coisa que a gente acabava não estava abrangindo o esporte no geral. Então foi feito isso, o projeto hoje está em votação, a gente vota com muita felicidade, favorável ao projeto, presidente. Como vota o vereador Lúcio? Senhor presidente, eu também sou favorável ao projeto. Acho que é um projeto o qual engrandece muito a questão do esporte. Parabenizo tanto a administração quanto o secretário e o diretor de esporte e todos os envolvidos. Quero também parabenizar aqui a comissão de legalidade junto com as outras comissões. No dia não estava presente, mas tinha estudado o projeto um pouquinho antes e tinha feito algumas ressalvas também, onde alguns setores não estavam sendo direcionados. Tivemos até uma conversa, nós, o Arilei, no campo, né? E foi bom que foi feita essa correção. Não precisou da gente fatiar o projeto, onde um recurso fica maior, onde vai abranger mais o esporte. Então, eu sou 100% favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Calavantino? Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas aqui, as autoridades presentes, na qual destacou aí o presidente, o secretário de saúde, também o vice-prefeito, a Polícia Militar e todos que estão acompanhando essa reunião, nosso muito boa noite. Ressaltar que é um projeto de lei, senhor presidente, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para campeonatos, torneios e eventos esportivos no município de Alto Caparaó e dar outras providências, né? Então, esse projeto que teve que fazer uma emenda, ele faz autorização ao Poder Executivo fazer a premiação. Então, os eventos que serão premiados aí pela Prefeitura, edição da Copa Turismo de Futsal, R$ 9.000, Campeonato Veteranos Futsal, R$ 4.000, Copa Turismo Vôlei Masculino, R$ 3.000, Copa Turismo Vôlei Feminino, R$ 1.500, Torneio Marcão Futsal, R$ 1.000, Torneio Sub-20 Futsal Feminino, R$ 500, Copa Turismo Futsal Feminino, R$ 2.000, Torneio Intermunicipal Futsal, R$ 3.000, Torneio de Sinuca, R$ 2.000, Corrida de Alto Caparaó, R$ 2.000, Torneio de Xadrez, R$ 3.000, Campeonato Municipal Futsal, R$ 2.000, Velocross, R$ 12.000, Campeonato Veterano de Futebol de Campo, R$ 4.000, Campeonato Adulto de Futebol de Campo, R$ 6.000, Campeonato de Categoria de Base de Futebol de Campo, R$ 5.000, Campeonato de Futebol Society, R$ 14.000. Então, é uma autorização para premiação aí desses esportes aqui. Deixar claro também, comentou, só o secretário falou alguma coisa, só para mim... Só voltar aqui, senhor presidente. Os campeonatos Futebol Society 4. Porque às vezes eu falei 14, desculpa pelo... Então, oi?
Só um minuto. Vereador, Sim. continua a sua leitura, por Tá, favor. desculpa. É uma premiação, né? E claro que a prefeitura, aos outros demais esportes que aqui não estão relacionados, vai dar o apoio, como sempre deu necessário, né? Então, por isso, nós somos favoráveis, senhor presidente. Como vota o vereador Jorge? Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham aqui, como nosso secretário de saúde, a nossa polícia militar, nosso secretário de esporte, o vice-prefeito e as demais pessoas que fazem parte desta casa. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Ô, presidente, projeto bacana desse, a gente não pode votar contra. Eu sou 100% a favor. Como vota o vereador Rodrigo? Boa noite a todos, né, que se encontram aqui no recinto, né, os prefeitos, os policiais, né, munícipes, e também a todos aí que nos assistem em rede social. O projeto foi bem explanado, né, para os demais vereadores já votaram aí, o Levantino até leu, né, as siglas, né, todas, que são os eventos esportivos que irá acontecer no município aí, né, através da pessoa do Arilei, que está na frente, né? E são muitos eventos no município, né? A gente vota com o maior prazer aqui esse projeto, né? E lembrando, como o vereador Levantino falou, esses projetos, esses campeonatos, essas siglas estão sendo agraciadas aí, né? São onde a prefeitura irá, né, fazer esses eventos, né? Não está incluindo os outros eventos do município, porque, no caso, a prefeitura é patrocinadora. Então, esse aí é onde a prefeitura irá promover esses eventos no nosso município, e são muitos. Se Deus quiser, vai concretizar todos aí, vai ser uma bênção aí para o nosso município, para o esporte, né, para estar movimentando o povo aí, para fazer exercício, né, Arilei? Só isso, senhor presidente, e sou favorável ao projeto. Não, mas eu não leio mesmo, não. Como vota o vereador Antônio? Favorável ao projeto, presidente. Como vota o vereador Alcinéia? Cumprimento a mesa, plenário, o auditório aqui presente, em especial todas as autoridades presentes nessa casa nessa noite. E todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Eu sou favorável, né? Totalmente favorável ao projeto. Ainda mais que foi ampliado, né, abrangindo todo o esporte aí que a prefeitura tem realizado. É lógico que tem outros esportes aí na prefeitura que a prefeitura apoia e que nós estamos votando nessa noite aqueles que são realizados pela prefeitura. Meu voto é favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Parabenizar aí o pessoal lá do esporte, o Arilei, diretor de esporte, por ter organizado de forma bem didática essa premiação, que a gente sempre premiou de forma aleatória, sem critério. Agora, estabelecendo esse critério, fica muito mais fácil, né? O esporte é uma das prioridades do nosso município, que vem aí crescendo cada vez mais aí com os trabalhos lá da Secretaria de Esporte e do seu diretor Arilei. Sou totalmente favorável ao projeto. O projeto aprovado por todos. Também quero fazer uma ressalva. Dar os parabéns aí ao diretor de esporte, Arilei. Obrigado aí pela, né, a participação sua aí nas classificações de valores, digamos assim, dos esportes. E eu peço até desculpa ao senhor de eu não estar participando dos esportes, mas por motivo pessoal. Mas o senhor sabe que eu sempre lutei por isso. A vida inteira fiz parte de futebol, fiz parte do esporte em Alto Caparaó. Inclusive o senhor, né, a gente conversou aí sobre essas questões de valores. E teve uma mudança aí, parabéns, né? Porque alguns campeonatos, algumas questões não estavam, né? Voltou para lá, teve alteração. Parabéns. Para nós é mais um passo, né? Para quem mexe aí com esporte aí é bom demais. Quero também agradecer a minha esposa, né, que faz presente aqui no plenário, que a família para a gente é tudo. Graças ao bom Deus nós temos uma família abençoada. Obrigado pelo seu apoio.
Obrigado pela sua presença. E dando continuidade aqui, tem um projeto que a gente entrou de caráter de urgência do Executivo. Na última reunião ele entrou uns 10 a 15 minutos antes da reunião. O vereador Rodrigo pediu que entrasse. Então eu não entrei porque foi muito em cima da hora. E hoje peço licença ao plenário, né, que a gente possa estar colocando ele em pauta primeiramente e logo em seguida em votação. Se o plenário acatar, eu coloco ele, encaminho ele para a pauta. O plenário acata? Sim? Gostaria só, se o senhor puder aí, que a gente vai ter que emitir um parecer verbal nele aí. Sim, logo após eu ia fazer 5 isso. minutinhos aí, por gentileza. Beleza, obrigado, vereador. Aceitando o acato dos nobres colegas, vou dar aí 5 a 10 minutos aí para os colegas analisar o projeto, que eu acho que esse projeto não foi para as comissões. Logo após os 10 minutos aí, a gente volta à sessão.
Dando sequência à nossa reunião ordinária, falar para os munícipes que estão nos assistindo, a gente deu aí uma parada aí de 10 minutos para estudar um projeto que entrou na casa de emergência, dando aí o prazo aí para as comissões, ler os projetos, dar uma analisada, e gostaria de pedir aí o secretário da Legalidade que dê o seu parecer. Vereador Antônio. Solicitar o relator da Comissão de Legalidade, vereador Marlon, que faça a leitura do relatório da comissão. O presidente permitiu, poderia ler o projeto na íntegra. Sim, pode ler, porque a gente não leu, né? A gente só deu a entrada. Obrigado aí por você ter lembrado. Declara utilidade pública no âmbito do município de Alto Caparaó e dá outras providências. O povo de Alto Caparaó, seus representantes aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reconhecidas e declaradas utilidade pública no âmbito do município de Alto Caparaó as seguintes entidades. 1. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ, com sede na rua Domingos Destros, bairro do Roque, Manhumirim. 2. Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É uma entidade pública, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Presidente Antônio Carlos, 4013, São Francisco, Belo Horizonte, Minas Gerais. 3º, Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Pico da Bandeira. Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ tal, com sede na Praça Doutor Jorge Augusto, 251, Centro de Espera Feliz. 4. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Caparaó. É uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Pico da Bandeira, 1588, Centro, Alto Caparaó. Artigo 2º. As entidades exercem suas atividades sem fins lucrativos, não distribuindo lucros, dividendos ou quaisquer vantagens a seus dirigentes, associados ou mantenedores, aplicando integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Artigo 3º. As entidades deverão apresentar anualmente ao Poder Executivo e Legislativo Municipal 1. Relatório circunstanciado de atividades. 2. Demonstração contábeis do exercício anterior. E 3. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, quando solicitado. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá firmar convênios, parcerias ou instrumentos de corporação com a entidade, visando a execução de projetos de interesse público, observada a legislação vigente. Artigo 5º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso as entidades 1. Deixem de cumprir suas finalidades estatutárias. 2. Alterem sua natureza jurídica ou finalidade. 3. Deixarem de prestar contas dos recursos públicos eventualmente recebidos. 4. Atuarem em desacordo com os princípios da legalidade, moralidade e interesse público. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Alto Caparaó, 1º de junho de 2026. Prefeito Sebastião Ananias de Campos. É um projeto de lei proposto pelo Poder Executivo Municipal. Leu o parecer para nós das comissões. E o parecer foi que a nossa comissão estudou o projeto aqui, como ele já está em conformidade, bem parecido com outros projetos do mesmo caráter que passou por essa casa, a gente decidiu aí pedir para poder que seja colocado em votação esse projeto. Bom, tendo o parecer da Comissão de Legalidade, né, não há necessidade de ir para a Comissão de Orçamento, que não tem impacto financeiro. Coloco o projeto de lei 019/2022
2026. Em votação. Como voto, vereador Isaías? Em voto favorável ao projeto, presidente. Como voto, vereador Lúcio? Sou favorável ao projeto, senhor presidente. Como voto, vereador Zé Carlos Antino? Favorável. Como voto, vereador Jorge? Favorável. Como voto, vereador Rodrigo? Senhor presidente, eu gostaria de, antes de dar o voto, pedir a fala no final do escrutínio da sessão. Gostaria de deixar registrado. Eu sou favorável ao projeto. Como voto, vereador Antônio? Favorável ao projeto. Como vota, vereador Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota, vereador Marlon? Sou favorável ao projeto e gostaria também de solicitar minha fala no final da sessão. Por favor, registrar em ata. Projeto 019/2026, aprovado por todos. A pauta está encerrada. Nós temos aí um orador escrito, que nem está na minha pauta, porque foi escrito agora em cima do laço, mas que ela tem o direito dela, ela pode falar. Só lembrando que tem 10 minutos de fala. Se houver alguma prorrogação, a senhora pode continuar. E a dona Tina fica com a palavra. Aqui, tá bom? Boa noite. Tina é o apelido, meu nome é Dinaci, né? Então, é a primeira vez, eu gosto de política, sempre tive vontade de participar das reuniões aqui para ajudar, né, a comunidade. Mas, infelizmente, ou felizmente, que feliz, eu não vim porque eu tomo conta de 2 crianças que não podem participar, então eu ficava só vendo por internet, né? Então, porque a minha filha era funcionária aqui, exatamente esse é o motivo. E a minha pergunta ao presidente Ricardo, com todo respeito, que eu gosto muito, né? E respeito e confio. Eu gostaria de saber, exatamente por confiar nele e em todos os outros vereadores aqui presentes, por confiar em todos vocês, confio também na minha filha. Como ela era funcionária aqui, e foi mandada embora, eu gostaria de saber se a minha filha fez alguma coisa ao senhor presidente, que eu confio, acredito no seu trabalho, se ela fez alguma coisa em decorrente de qualquer problema, que não levasse a confiança dela, que levasse ela a ser mandada embora, se ela agiu de má fé, se ela ofendeu ou magoou alguém, porque eu sou mãe, estou falando agora como mãe, tá? Sou mãe, me preocupe, e a gente ensina nossos filhos, né, presidente? A gente ensina nossos filhos sempre a agir dentro da lei, do bom caráter, o nome limpinho. E é isso que eu queria saber, o motivo, que eu não estou sabendo claramente o motivo, se ela fez alguma coisa errada, gostaria que o senhor presidente esclarecesse para mim, por favor. E os vereadores também conhecem a Ellen, ela trabalhou aqui, quero saber se ela agiu de má fé, ou a conduta dela foi ruim aqui dentro. Só isso, por favor, eu gostaria de, como mãe, saber, né? Eu conheço a senhora como Tina, né? Então, eu, com todo respeito, eu vou chamar a senhora Tina, porque pronunciar o nome da senhora é meio difícil. É difícil e feio. Mas com todo respeito... Eu agradeço. Com todo respeito à senhora, a senhora escreveu aqui utilidade pública. E sobre questão de utilidade pública, como funcionária, ninguém aqui pode falar nada, né, sobre ela. Foi uma boa funcionária, agiu dentro da lei, agiu dentro da legalidade. Tudo que era da atribuição dela, ela fazia com zelo, isso aí só pode ter certeza. Mas pelo andar da carruagem e pelo público que está presente, isso é caso pessoal, sobre a questão da saída dela. Então, assim, pela
pela lei, pela ordem da casa, sobre questão caso pessoal, aqui dentro da Câmara não é, né, apropriado para essas respostas. Como funcionária, eu já dei a resposta para a senhora, você pode ficar tranquilo, que é um excelente funcionário. Beleza? Mais uma pergunta, é porque ela saiu daqui praticamente, a minha preocupação, né? É uma funcionária e saiu daqui praticamente descarregada nos braços, passando mal. Também, né? Passando mal, ela foi socorrida e foi para o posto de saúde socorrida e ficou praticamente 2 dias em estado assim, lamentável mesmo, devido às medicações que ela teve que tomar. Então, tudo isso afetou. Então, isso não consta o porquê a demissão dela. Olha, aí eu não tenho como responder a senhora sobre isso, pelo mal que ela passou e tal, porque assuntos pessoais eu não envolvo. Inclusive, logo depois eu conversei com o irmão dela, que é o secretário de saúde, né, que está presente no plenário, sobre o que aconteceu. Exatamente o que a senhora falou. Ela passou mal, ele esteve aqui e levou ela para o ponto-socorro. Até aí eu já não sei mais. Aí a senhora tem como filho também, né, o secretário, ele poderia dar essa resposta para a senhora, né, porque foi atendido no ponto-socorro, aonde ele, irmão, é o secretário, né? Isso não teria, assim, na demissão dela, o senhor como presidente... Não tem nada a ver... Não teria que estar escrito na demissão dela o motivo? Não, porque atribuições da casa, dona Tina, não é porque eu sou o presidente, não. Todos que foi presidente nessa casa aqui, funcionário contratado, não precisa de motivo para ser contratado e também ser exonerada do cargo, entendeu? E outra, ela não foi demitida no dia que ela passou mal, ela cumpriu os 30 dias dela. Pode olhar na exoneração, que eu acho que ela deve ter mostrado a senhora, né? Cumpriu os 30 dias de trabalho dela normal. Inclusive, ela tirou alguns dias que ela tinha na casa. Ela recebeu todos os direitos dela, né? Se ela não falou para a senhora aí, né, já é caso pessoal, mas tudo que foi dentro da legalidade, tudo que foi na ordem jurídica que aqui a gente tem, na contabilidade, tudo foi passado para ela. Ok? Só isso? Agradeço. Obrigado. Vereador Rodrigo está com a palavra. Bom, senhor presidente, demais colegas, né, essa mãe que veio aqui foi a respeito, né, de um protocolo de uma denúncia que foi feita na secretaria a respeito dessa funcionária Ellen, que pertence à casa. E os vereadores aí, o vereador Marlon, fez um requerimento, né, que não foi constado em pauta, solicitando, né, a verificação, no caso, né, passar pelo crivo da casa, né, pelos vereadores, se acata ou não essa denúncia que foi feita lá em cima, e também o requerimento, né, que não foi posto em pauta, né, que é o direito do vereador colocar, né? Tanto que no inciso 30 do artigo compete ao presidente determinar, artigo 30, determinar a abertura de sindicância ou inquérito administrativo na hipótese em que esses procedimentos forem necessários ou requeridos. Acolher e dar andamento legal às reclamações ou recursos apresentados contra atos seus, né, ou da casa, da Câmara, né? Como foi falado, né, isso que nós não estamos criminando ninguém, né, a gente solicita só a verificação, né, que se possa, né, o presidente da casa acolher, né, a denúncia que foi feita pela servidora Ellen e também o requerimento feito pelos vereadores dessa casa, né. Eu já peço, né, para constar
tudo em ata, deixar registrado. Tudo em ata. Só para dar sequência à sua palavra. Só um minuto, senhor presidente. Deixa eu concluir aqui, depois só falo. Sim, pode ficar à vontade. Solicitar, né? Quero solicitar também o vídeo da sala de reunião que foi feita lá em cima, e tem câmeras lá que tem som. Eu quero todos solicitar aqui, deixar registrado em ata. O som, as câmeras e o som todinho da sala do segundo andar. Quero solicitar também ao controle interno para abertura de sindicância sobre essa denúncia e as devidas apurações legais e relatório final, né? Porque essa casa tem um controle interno. Então, o controle interno tem, né, o prazo dele legal para abrir essa sindicância, caso, né, o presidente não acate essa denúncia, né, dessa suposta denúncia feita pelos 4 vereadores e também pela L protocolada aqui nessa casa. E, de antemão, senhor presidente, lendo parecer jurídico ou não, né, como de praxe fala no regimento interno, eu solicito a Vossa Excelência que passe pelo crivo da casa, porque o senhor, né, é o presidente, é o que está sendo citado, então consulte o plenário se acata ou não o requerimento. Como falei, ninguém está incriminando ninguém, é para verificação dos fatos, né? Como o senhor está na presidência, o senhor, estando certo, né, que a gente acredita que esteja, ou a menina, né, que fez a denúncia, coloca em panos limpos, né? Isso é bom, se aceitando denúncia, vai mostrar que o senhor está agindo de boa fé, né, com a casa, com os demais vereadores e quem solicitou. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Marlon? Sim. O vereador reitera aí a palavra do vereador Rodrigo. E só o requerimento mesmo, eu gostaria de solicitar que fosse, pelo menos, lido em plenário, requerimento que nós protocolamos, né, que não é segredo, é o requerimento pedindo uma abertura de uma comissão processante para verificar a denúncia, tá? A gente não está acusando ninguém, mas como houve uma denúncia na casa, o requerimento foi feito para poder solicitar que seja averiguado essa situação aí, certo? Reforça aí também o pedido de sindicância ao controle interno, registrar em ata, fazendo favor, para poder verificar aí o que está acontecendo, certo? Porque Vossa Excelência, como foi o denunciado, não sei se está dentro do regimento interno isso, mas a gente acha que realmente deveria passar em plenário por conta do denunciado ser a quem destina os documentos aí ao arquivamento. Só isso, senhor presidente. Vereador Antônio? Boa noite a todos que aqui estão, aqui nos acompanham em casa, aos nobres colegas. Eu não ia falar, só que como foi numa reunião de comissão de legalidade, na qual todos os vereadores receberam, né, essa denúncia, aí eu sugeria, presidente, se o senhor puder, acatar essa denúncia para que seja averiguado, para que de fato o que for verdade seja esclarecido, que seria bom tanto para o senhor como presidente, quanto para a denunciante também. Só isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador que fazer o uso da palavra? Gente, eu fazer o uso da palavra porque eu estou também representante da denúncia, do requerimento, né, sobre a denúncia, porque a denúncia não quer dizer que a gente está julgando e nem condenando ninguém, mas houve a denúncia. Como houve a denúncia, nós somos representantes dessa casa e em qualquer circunstância de qualquer um de nós que tiver uma denúncia contra nós, que for representada, a gente tem que mostrar o lado na nossa defesa e a gente, como eu fiz parte desse requerimento denunciando, eu estou também sugerindo que fosse representado no plenário, acatado o plenário pela aprovação ou não, a gente ficava satisfeito por ela ser reconhecido
como uma atitude que a gente não está condenando ninguém, mas estamos recebendo essa denúncia. Como foi enviada aos vereadores, a gente recebeu essa denúncia, como somos representantes desta casa com a nossa responsabilidade, a gente sugeria que fosse lido e o que tiver que acontecer dentro da lei, a gente verificar e averiguar. Só isso, presidente. Obrigado pela palavra. Mais algum vereador? Olha, ô presidente, dessa forma que eles estão pedindo o requerimento, então é melhor que se quebre o sigilo dos telefones, tanto do senhor quanto dela. Que a justiça seja pedida pela justiça. Porque aí não vão saber a verdade tanto da parte dela quanto da parte do senhor. Essa é a minha fala. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, a todos que estão presentes, eu acho que é uma situação constrangedora para todos. Às vezes tem alguns aqui não, às vezes alguém que possa estar assistindo, ficar gloriando uma situação dessa, achar que isso é uma coisa tranquila. Todos nós temos família, sabemos o quanto é constrangedor, de ambas as partes. Na sexta-feira, nós tentamos, porque às vezes acha que aqui só pensa em política, mas nós temos coração de ser humano também aqui. Nós tentamos jogar a água no fogo, para tentar resolver isso internamente de uma forma sensata, aonde machucasse menos o coração de ambos os lados, porque todo mundo aqui tem família. Eu, como vereador, pode ter na certeza, tudo que for para andar certo, eu vou estar aqui junto. O que a lei determinar para um lado ou para o outro, eu vou estar junto. Porque aqui eu não estou para defender injustiça. Eu tenho um lado político. E se for em questão política aqui, pode vir do jeito que quiser. Porque eu estou aqui para isso. Se for para mim andar mandado pelas pessoas, não serviria para mim ser vereador, não. Mas essa questão aí, eu acho que o Jorge foi muito feliz. E eu acho que quando se está se tratando de um assunto particular, de ambas as famílias aqui, eu acho que é um desgaste trazer isso a público. A população ficar sabendo de lado A ou lado B, sim, depois que for averiguado e colocado em pratos limpos. Mas agora passa a ser um desgaste emocional e muita gente aproveitar da questão política do momento. Então essas são minhas falas. Estou aqui para o que deve para qualquer... Se tiver que fazer comissão, eu não quero participar dela. Mas aquilo que for para mim votar aqui, eu estou apto a votar. Agora, eu só acho que a gente, por política, numa questão tão pessoal, tão íntima de cada família, é muito difícil. Então essas são minhas falas, senhor presidente. E como a pauta já encerrou, eu peço a licença a Vossa Excelência e vou me retirar do plenário. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Ocineia. Senhor presidente, é lamentável, né? A gente fica triste, né, com essa situação. Nunca queria a gente estar passando por isso. Mas eu também quero deixar aqui, né, a mesma fala do vereador Lúcio. A gente está aqui não para defender um ou outro, ou acusar um ou acusar outro, mas que seja resolvido, né, e seja esclarecido, porque, por mim, eu também, né, não traria isso à tona, teria que ter resolvido, né, internamente, mas já que veio, então tem que chegar aí a resposta final. Então, como os vereadores estão pedindo, né, que seja instaurada uma comissão, eu acho que nem tem necessidade, porque no artigo 35 aqui,
já fala, né, que as comissões permanentes, em razão de matéria de sua competência, cabe. Aí está aqui no inciso 5º do parágrafo 1º. Solicitarem depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, receberem petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra os atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Então, já tem comissão nessa casa para estar averiguando. Então, eu acho que não tem necessidade. Então, no meu entender, todos nós recebemos essa denúncia, era que as comissões, né, que são representantes legais para tomar essas providências, estariam analisando os fatos e, se houver prova, realmente, se couber algo, né, alguma providência a ser tomada, aí sim, criaria uma comissão especial para estar levando até o Ministério Público. Esse é o meu entendimento diante dos artigos que eu li no regimento interno e também na lei orgânica municipal. Posso ter entendido errado, porque não entendo de lei, mas esse é o meu parecer, porque nós estamos aqui, que nem eu falei, nem para defender um ou outro, para acusar um ou outro. Por quê? Ainda mais eu como mulher, né? A gente aqui nessa casa temos, né, um carinho muito grande pela funcionária, excelente funcionária, muito habilidosa, né, aqui com o seu trabalho, muito capacitada. E, de repente, vem acontecendo algo que, de repente, nos surpreende. Mas espere em Deus que essa situação seja resolvida, né, da melhor forma possível. Ô, presidente, só para deixar mais uma fala aqui, quando se trata de você averiguar algo, você tem que ser pelo judicialmente, para você ter todos os assuntos em pauta. Você não pode julgar simplesmente trazer aqui um papel e ler ele e deixar que o povo fique julgando. Não, se teve duas conversas, tem que ter a centralidade das conversas. Então, por isso que se for para restaurar uma comissão para fazer julgamento, que pegue todas as conversas, tanto de um telefone quanto de outro. Porque nós não podemos, tipo assim, eu vou, um exemplo aqui, se trata de uma mulher e se trata de um homem. Quem é nós aqui para julgar? A Bíblia diz que a gente não pode aumentar um tio sequer. E a gente também não pode usar esse ato como um ato político. Você tem que usar um ato correto. Então, eu sou a favor que se instaure sim, mas Deus que já traga tudo a limpo, celular por celular. Certo? Presidente, eu peço licença, a pauta acabou. Obrigado e que Deus abençoe a todos que aqui vieram. Mais algum vereador? Não? Eu só vou resumir todos os assuntos, que a população entenda. Eu não queria chegar nesse ponto, principalmente são duas famílias respeitadas, que eu admiro muito também, a dona Tina, com a sua família, eu admiro muito, né, vim colocar isso a público, uma coisa que poderia resolver internamente, porque o assunto que foi trazido para essa casa foi interno, são assunto administrativo da casa. Então, os vereadores que aqui falou, a maioria já foi presidente da casa. Então, sabe, com todas as letras, que assunto administrativo, o presidente, ele pode correr o risco de ler em plenário ou não. Ele tem autonomia para isso. A ordem da casa, para que a população entenda, quem faz é o presidente. Então, o presidente, ele assume o compromisso de não ler em plenário. Então, esse assunto eu já arquivei, já está tudo arquivado, né? Por que eu arquivei? Não tem prova de nada, é uma carta escrita, portanto, essa carta ela foi passada no boletim de ocorrência, né? Então, tudo que está na carta está no boletim de ocorrência. E assim, a gente sabe, não vou aqui
jogar pedra em ninguém, que eu não sou nenhum santo, mas errar é humano. Eu não queria que viesse isso à tona a público, mas a família quis que viesse a público. Eu não estou aqui tirando o meu da reta. Errar eu errei, claro que eu errei. Que eu, como uma pessoa mais velha, uma pessoa que é vivido, não precisaria chegar nesse ponto. Mas santo, só Jesus que pisou nessa terra. E levar isso politicamente, eu acho que é uma judiação familiar. Porque isso virou politicagem. E eu não estou aqui tirando o meu da reta. Se a justiça vier me afastar, ou vier qualquer ordem lá de cima, não sou eu aqui que tem que criar prova contra eu mesmo. Então, os nobres colegas fez o papel deles e eu fiz o meu, como presidente. Né? Eu tenho essa autonomia para assumir o risco de arquivar. É a mesma coisa você for lá no juiz, lá, condenar uma pessoa todinha, não tem prova de nada. Você acha que o juiz vai fazer uma audiência pública com um fato que não tem prova? Então, assim, é só minha fala, não vou dar mais fala para ninguém, porque isso é um assunto não, porque isso não tem ordem, porque Pela todos ordem. teve seu direito de falar. Não, pela ordem. Que o senhor falou aí que não tem prova. E tem prova. Tem testemunha. Ô, presidente. Aí. Vamos pela ordem, ô vereador, eu dei espaço para todos vocês falar à vontade, me acusar do jeito que vocês quiserem. Hoje eu falo aqui publicamente, tem autoridade aqui dentro que sabe muito bem o que eu estou falando. Se vier uma ordem judicial que eu saio dessa mesa, eu vou sair. Agora, politicagem eu não vou aceitar aqui não. Que quem me colocou aqui foi o povo que me colocou, primeiramente foi Deus. E é só ele que tem direito de fazer isso e o povo. Então, assim, assunto pessoal não é assunto público. Mas, infelizmente, vocês estão fazendo isso. E a sessão está encerrada. Só uma frase para registrar em ata, presidente. Não tem mais fala, a sessão está Como encerrada. que o denunciado arquiva uma denúncia sobre ele mesmo? Só pedir para registrar em ata, não precisa responder, não.